Bom dia, meus irmãos e amigos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da Palavra do Senhor. E hoje estaremos começando um novo livro, o livro de Ruth, onde nós iremos ler por completo, tudo bem? São 4 capítulos, fazemos logo a leitura dele completo para cumprir nosso plano de leitura, livro do Antigo Testamento, e depois pularemos para Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao 32. Tudo bem? Hoje, 16 de setembro, terça-feira, para a honra e glória do Senhor, estamos no 106º dia de leitura da palavra, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, graças a Deus. Em breve estarei posicionando a webcam para que possamos começar a leitura, pedindo ao Espírito Santo em oração que nos abençoe grandemente. Muito obrigado a todos que estão orando, torcendo por este projeto de leitura bíblica em um ano. Se Deus permitir, que possamos terminar dentro do prazo. Aguardem que logo mais começaremos. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nosso protetor, nosso provedor, nosso Deus que cuida da nossa família, da nossa vida, nós te agradecemos e exaltamos teu santo e poderoso nome. Por mais um dia estarmos aqui diante da tua palavra. Queremos pedir a teu Espírito Santo sabedoria, para que ele venha iluminar, Senhor, e possa nos dar sabedoria nas Escrituras, para que possamos entender, aplicar no nosso coração e praticar perante a vida do próximo e da nossa vida. Muito obrigado, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Estamos firmes e fortes para terminar este projeto de leitura bíblica no prazo de um ano. Muito obrigado, meu Pai, por tudo. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Então vamos lá, irmãos. Já terminamos ontem Juízes. Vamos agora para o livro de Ruth. São somente 4 capítulos, então a leitura vai ser feita por completo, tudo bem? Um livro tremendo, muito conhecido entre os pregadores. Eu creio que na sua igreja muito já se foi pregado no livro de Ruth. E vamos aqui mais uma vez ler os 4 capítulos, depois pularemos para Marcos, capítulo 9. Então vamos lá, livro de Ruth, tem como subtítulo Noemi e suas noras Orfa e Ruth. Versículo 1 fala: Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela. E indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada um à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhe: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse: Tornai, minhas filhas, por que iríeis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los-íeis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-íeis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses.
Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me insistes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém, e sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam: Não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe. Chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Vamos agora ao capítulo 2, tem como subtítulo: Ruth vai rebuscar espigas. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a Moabita, disse a Noemi: Deixai-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: Esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: Deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e, desde pela manhã, está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Ruth: Não ouves, filha minha? Não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que te não toquem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: Porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem, se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. E disse ela: Achei eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui e come do pão e molhe o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: Até entre as gavelas deixai a colher, e não lhe embaraceis. E deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase uma éfa de cevada. E tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado, também tirou e deu-lhe o que lhe sobejara, depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra: Onde colheste hoje e onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou à sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: O nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja do Senhor
que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Este homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. E disse Ruth, a Moabita: Também ainda me disse: Com os moços que tenho te ajuntarás até que acabem toda a cega que tenho. E disse Noemi à sua nora, Ruth: Melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que noutro campo não te encontre. Assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou, e ficou com a sua sogra. Vamos agora, capítulo 3, tem como subtítulo: Ruth vai deitar-se aos pés de Boaz. E disse-lhe Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei de eu buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois, não é Boaz, com cujas moças estiveste de nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Lava-te, pois, e unge-te, e veste as tuas vestes, e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entra, e descobrir-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse: Tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então veio ela de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou. E sucedeu que, pela meia-noite, o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: Quem és tu? E ela disse: Sou Ruth, tua serva. Estende, pois, tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovens foste, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não temas. Tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Porém, agora é muito verdade que eu sou remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que, pela manhã, se ele te redimir, bem está, ele te redima. Porém, se te não quiser redimir, vive o Senhor, que eu te redimirei. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se por deitar a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse um conhecer a outro, porquanto disse: Não se saiba que alguma mulher veio à ira. Disse mais: Dá cá o roupão que tens sobre ti e segura-o. E ela segurou-o. E ele mediu 6 medidas de cevada e lhe a pôs em cima. Então entrou na cidade. E veio a sua sogra, a qual disse: Como se te passaram as coisas, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. Disse mais: Estas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse: Não vás vazia a tua sogra. Então disse ela: Sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Vamos agora para Ruth, o último capítulo, capítulo 4, tem como subtítulo: Boaz casa com Ruth. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali. E eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando e disse-lhe: Ó fulano, desvia-te para cá e assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remidor: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a vendeu. E disse eu: Manifestá-lo-ei em teus ouvidos, dizendo: Toma diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo, se a hás de redimir, redime-a. E, se não se houver de redimir, declara-mo, para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse ele: Eu a redimirei. Disse, porém, Boaz: No dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Então disse o remidor: Para mim não a poderei redimir, para que não cause dano à minha herdade. Redime tu a minha remissão para ti, pois eu não a poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo este costume em Israel, quanto à remissão e contrato
para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo. E isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: Toma para ti, e descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: Sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque, e de Quilion, e de Malom, da mão de Noemi. E de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos, e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. E todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: Somos testemunhas. O Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. E há-te já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. E seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der esta moça. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Glória a Deus. Livro de Ruth concluído, somente 4 capítulos. Vamos agora para o Novo Testamento. Ontem nós paramos em Marcos, capítulo 9, versículo 13. Tudo bem? Hoje nós iremos ler Marcos do 14, daqui, ó, Marcos 14, até o versículo 32. Tudo bem, meus amigos? Vamos lá. Marcos, capítulo 9, versículo 14, tem como subtítulo O Jovem Lunático. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele, respondendo, lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram-no, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se, espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum.
E tendo partido dali, caminharam pela Galiléia e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão. E morto, ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. Aleluia, glória a Deus. Somente aqui até o versículo 32. Amanhã nós terminaremos o capítulo 9 de Marcos. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, a Ti toda honra, toda glória, a Ti todo louvor. Ao Deus de infinito amor e infinita misericórdia, estamos aqui te agradecendo, Pai, por mais um momento de leitura da Tua palavra. Já são, meu Senhor, 106 dias que estamos aqui firmes e fortes, batalhando para que possamos terminar essa leitura no prazo de um ano. Muito obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Dá um dia de bênção para todos que estão, Senhor, contribuindo com orações, né, neste projeto, e dá livramento ao teu povo, curando as enfermidades, repreendendo todo tipo de malignidade, toda flecha satânica, todo dardo inflamado do inimigo, tudo aquilo que venha contra as famílias, meu Senhor. Que possamos ter famílias firmadas na rocha, que é teu Filho Jesus Cristo, e que teu nome seja exaltado pela nossa boca. Muito obrigado, Pai, por tudo. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Mais um dia concluído. Como é bom estar diante da palavra do Senhor. Dia 106, livro de Ruth, capítulo 1 ao 4, leitura concluída por completo. Depois pulamos para Marcos, capítulo 9, do versículo 14 ao 32. Tudo bem? Que o Senhor abençoe grandemente o nosso dia de hoje. Que seu nome seja exaltado e glorificado. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos aqui para gravar mais um dia. Muito obrigado a todos e fiquem na paz do Senhor.